Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise semanal aqui no nosso canal. E essa análise, pessoal, compreende dos dias 6 até o dia 10 de abril, tá bom, turma? E a gente vai ver os seguintes pontos. As iZones, né, as regiões importantes para o índice da semana passada, né, e qual o cenário o índice fez. As regiões, as iZones para essa semana, né, do dia 6 ao dia 10. E o nosso tradicional calendário semanal, turma. Os principais pontos do mini índice e o tradicional calendário semanal vai começar a análise semanal. Turma, começando pelos pontos da semana passada, eu vou colocar aqui a nossa região superior, o nosso ponto central e a nossa região inferior. E no gráfico, turma, a gente vai ver que o nosso índice fez o cenário 1. Os 4 candles, né, porque sexta passada foi feriado, né, foi a sexta-feira santa. Esses 4 candles aqui, pessoal, correspondem à semana passada, tá bom? Eu vou pegar e vou estender essa linha amarela para cá. Vou até tirar o verdinho, né, para não atrapalhar a gente. Então aqui, ó, turma, o índice, eu falei na semana passada que ele podia ir na região dos 189, 190 mil ou para baixo na região dos 171, 170 mil. O que aconteceu? O índice foi lá, né? Passou um pouquinho dos 190, fazendo 190,255 e claramente, turma, ele fez o nosso cenário 1, que foi ir até a extremidade, né? Superando um pouquinho, né? Eu falei região dos 190 mil, fez 190,255. O nosso quadradinho amarelo, tá bom, turma? Ele saiu aqui, né? Abaixo da nossa região superior e foi lá romper a nossa região superior, parando próximo, né, do finalzinho do nosso quadrado amarelo. Então, semana passada, o índice fez o nosso cenário 1 e vamos ver, pessoal, os pontos. Para essa semana, pessoal, a gente tem a nossa região superior dos 192.480 até os 188.730, tendo como média da região superior os 190.605. Aqui, turma, toda essa região aqui é a nossa região superior, tá? E aqui no 190.605 é a média da nossa região superior. O nosso ponto central, turma, está no 184.110. Essa linha azul aqui, pessoal, no 184.110 é o nosso ponto central, tá bom? A nossa região inferior e compreende dos 179.490 até os 175.740, tendo como média da região inferior os 177.615. Turma, todo esse retângulo rosa é a nossa região inferior, tá bom? E aqui no 177.615 é a média da nossa região inferior. Neto, e aí? E aí, turma, que a gente volta a traçar os nossos cenários. Vou continuar essa semana mais uma vez, mais uma semana com 2 cenários. Turma, vamos tradicionalmente começar com o cenário 1, né? A caixinha amarela. E ela vai ficar daqui, ó, da região dos 193 mil até a região dos 174 mil, tá bom, turma? Então, essa região aqui, ó, quase 20 mil pontos, né, de região, é o nosso cenário 1, tá bom, pessoal? Lembrando que tem dias que o índice anda 5, 6 mil pontos, tá, pessoal? Por isso que o nosso cenário 1 tá num range tão grande, tá? Então, o nosso cenário 1 é essa caixinha amarela.
E agora a gente vai para o cenário 2 e tradicionalmente é a nossa caixinha verde, que eu vou pegar ela aqui e vou colocar exatamente como na semana passada, turma. Vai compreender, né, pessoal? A nossa região superior até a nossa região inferior. Então, o nosso cenário 2, a nossa caixinha verde, vai daqui, né, do limite superior da nossa região superior até o limite inferior da nossa região inferior. Então, se o índice ficar dentro desse range, que também é um range muito grande, tá, turma? É um range enorme. Você vê da região dos 175, 176 até lá nos 192, 500, 193 mil. É um range muito grande também. Então, essa caixinha amarela, só para concluir, pessoal, essa caixinha amarela é o nosso cenário 1 e essa caixinha verde é o nosso cenário 2. Neto, e qual você acha que será o cenário? Turma, depende, né, das notícias aqui do Brasil, mas principalmente das notícias lá fora, né? Com essa questão desse conflito, com essa questão dessa guerra lá no Oriente Médio. Se houver uma resolução, o índice tende a fazer o cenário 1. Se não houver uma resolução ou houver uma piora, aí a probabilidade fica entre o cenário 2 e o cenário 1, mas não tem, pessoal, como trabalhar com range curto, que seria da média, né, da região superior até a média da região inferior. Eu falo de range curto, pessoal, mas esse range aqui é de quase 13 mil pontos. Em outras épocas, 13 mil pontos era muito, tá? Em uma semana. Mas agora que o índice faz 5, 6 mil pontos em um dia, 13 mil pontos para uma semana já não é muito. Então, turma, a gente tem que acompanhar essa volatilidade, esse range, essa amplitude que o índice atualmente está fazendo. Turma, vamos continuar o nosso querido vídeo agora com o nosso tradicional calendário semanal. Na segunda-feira, a gente vai ter o Boletim Focus, PMI aqui no Brasil, PMI lá nos Estados Unidos. Na terça, pessoal, a gente tem PMI na zona do euro, PMI na Inglaterra, balança comercial aqui no Brasil, e a gente vai para a quarta, que a gente vai ter decisão de taxa de juros lá na Índia, IGPDI aqui no Brasil, as atas da reunião do FONC, da última decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Na quinta, pessoal, a gente tem vendas no varejo aqui no Brasil, CPI lá no México, PCI e Core do PCI lá nos Estados Unidos. Notícia importante, tá, pessoal? Cuidado com essa notícia da quinta-feira, porque esse é um dado de inflação. Que o Fed monitora, tá, para decisões de taxa de juros. E a gente vai ter também o PIB, pessoal, lá nos Estados Unidos. Além, é claro, do CPI lá na China, turma. Na sexta, a gente vai ter CPI na Alemanha e PCA aqui no Brasil. Notícia também muito importante, tá, turma? É a nossa inflação aqui no Brasil. CPI e Core do CPI. Mais um dado de inflação lá nos Estados Unidos, notícia muito importante. E é isso, turma. Pessoal, cuidado que, como vocês puderam ver, essa semana vai ser a semana da inflação, né? Da divulgação dos dados de inflação, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, muito cuidado, tá, com as operações. Vai ter também na segunda-feira a repercussão do dado do payroll, então também cuidado com a volatilidade na segunda. Além, é claro, pessoal, das notícias que podem ocorrer nesse final de semana até amanhã, com a questão do conflito, da guerra lá no Oriente Médio, tá, turma?
Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Quero desejar uma feliz Páscoa, né? Uma Páscoa repleta de bênçãos, de prosperidade, de saúde para todos vocês. Uma feliz Páscoa para quem comemora a Páscoa, para os cristãos, né? Uma excelente semana para todos, tá, pessoal? Muito obrigado por assistirem a esse vídeo. Quero pedir a gentileza para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative as notificações. Turma, me acompanhe nas redes sociais também, tá? @netoalvesbr. É importante, turma, vocês também compartilharem os vídeos aqui do canal. Isso nos ajuda bastante para a gente estar ganhando mais audiência e trazer mais conteúdo para todos vocês, tá? Forte abraço, fiquem todos com Deus e uma excelente semana, turma.